Uma garçonete humilde ajuda um idoso faminto com um simples prato de comida. Mas o que acontece a seguir muda sua vida para sempre. O que você faria se fosse punido por fazer o bem? Maria trabalhava como garçonete em um restaurante simples de beira de estrada. Todos os dias, ela enfrentava jornadas exaustivas para sustentar seus 2 filhos pequenos. Certo dia, um idoso entrou no restaurante. Ele parecia cansado, com roupas sujas e os olhos cheios de vergonha. Ele não pediu nada, apenas sentou em um canto do salão, observando os clientes se servirem. Maria percebeu o desconforto do homem e se aproximou. "O senhor está bem?" perguntou com gentileza. O idoso hesitou, mas acabou confessando que não. Comia há 2 dias. O coração de Maria apertou. Sem pensar 2 vezes, ela pegou um prato de comida, pagou com o próprio dinheiro e serviu ao idoso. Alguns colegas a observaram, cochichando e rindo de lado. Um deles murmurou: "Lá vai a Maria, sempre querendo ser a boa samaritana." Maria ignorou. Para ela, ajudar alguém em necessidade era o certo a se fazer, mesmo que ninguém entendesse. Mas o gerente, Carlos, um homem frio e calculista, percebeu a movimentação. Ele saiu do escritório e caminhou até Maria, com o rosto vermelho de raiva. "Você acha que pode dar comida de graça? Esse restaurante não é uma instituição de caridade", gritou para todos ouvirem. Maria tentou se explicar. "Eu paguei pelo prato, não dei nada de graça." Mas Carlos não quis ouvir. Ele a encarou com desprezo e ordenou: "Termine seu turno e venha ao meu escritório." Aquele ato de bondade parecia ter causado um problema maior do que ela poderia imaginar. Maria nasceu em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, em uma casa simples de tijolos aparentes, com goteiras que escorriam pelas paredes durante as chuvas. Seu pai era pedreiro e sua mãe trabalhava como diarista, mas o dinheiro nunca foi suficiente para sustentar os 6 filhos. Desde muito jovem, Maria aprendeu que, para ter algo na vida, teria que lutar com mais força que os outros. Aos 12 anos, enquanto as outras crianças ainda brincavam, nas ruas de terra batida, Maria já ajudava a mãe nas faxinas. Ela esfregava chão, lavava roupas e aprendia, na prática, que o mundo não era gentil com quem vinha de baixo. Na escola, enfrentava o preconceito dos colegas. Certas vezes, ouviu risadas por usar roupas remendadas e calçados que já não cabiam direito. Mas isso nunca a impediu de sonhar com um futuro melhor. Quando completou 18 anos, Maria decidiu se mudar para a cidade grande. Com poucas economias, partiu com o coração cheio de esperança e o peso de saber que sua família dependia dela para sobreviver. Chegando lá, enfrentou uma realidade ainda mais dura. Sem formação, só conseguia trabalhos temporários, como limpar escritórios ou vender doces nas ruas. Foi nessa época que conheceu o pai de seus filhos, um homem carismático, mas irresponsável, que a deixou quando Ana, sua filha mais nova, tinha apenas 6 meses. Agora, aos 32 anos, Maria carregava nos ombros não só o peso de sustentar Pedro, de 10 anos, e Ana, de 7, mas também o de provar a si mesma que era capaz de vencer. Ela conseguiu o emprego de garçonete há 2 anos, em um restaurante localizado na periferia de Belo Horizonte. O salário não era grande coisa, mas era um ponto de estabilidade em uma vida marcada pela incerteza. Todos os dias, Maria enfrentava uma jornada que começava antes do amanhecer. Após deixar os filhos com a vizinha, pegava 2 ônibus lotados, onde as pessoas empurravam e mal olhavam umas para as outras. No restaurante, ela trabalhava sem parar, atendendo clientes que, na maioria das vezes, sequer a olhavam nos olhos. Mesmo assim, ela mantinha um sorriso, porque sabia que aquele trabalho era a única coisa entre sua família e a fome. O preconceito era um inimigo silencioso, mas constante. Colegas faziam comentários maldosos, disfarçados de brincadeiras. "Você devia agradecer por ter um emprego, Maria. Com essa sua cor
Já está no lucro. Maria fingia não ouvir. Não queria confusão. Ela sempre acreditou que o bem voltaria para aqueles que agissem com bondade. Apesar de tudo, Maria nunca perdeu sua essência. A cada real que sobrava, ela comprava doces para os filhos ou guardava na esperança de, um dia, terminar a construção da pequena casa que havia começado em um terreno emprestado. Era uma mulher que carregava nos olhos a dor das lutas diárias, mas também a chama de quem ainda acreditava no amor e na bondade. Era esse mesmo coração bondoso que a levaria a tomar a decisão que mudaria tudo. Naquela tarde, quando viu um idoso entrar no restaurante. O restaurante onde Maria trabalhava era pequeno, mas movimentado, especialmente durante o horário de almoço. Clientes iam e vinham, e os garçons corriam para dar conta dos pedidos. Naquele dia, o movimento parecia maior que o normal, e o gerente Carlos, conhecido por seu temperamento explosivo, estava especialmente irritado. Ele monitorava tudo com olhos atentos, procurando qualquer motivo para repreender os funcionários. Quando o idoso entrou, a atmosfera do restaurante mudou. Ele não parecia ser o tipo de cliente habitual. Suas roupas estavam desgastadas e seus sapatos haviam perdido o brilho há tempos. Ele entrou devagar, quase hesitante, e escolheu uma mesa no canto, onde parecia tentar se esconder. Carlos, de sua posição privilegiada atrás do balcão, imediatamente torceu o nariz. Mais um vagabundo que quer se aproveitar da gente, murmurou ele, para ninguém em particular. Maria percebeu o desconforto do homem. Enquanto atendia outra mesa, seus olhos voltavam constantemente para ele. O idoso parecia faminto, mas não fazia nenhum pedido. Apenas ficava ali, observando os pratos passarem. O barulho de pratos e vozes no restaurante abafava o som de sua fome, mas Maria podia sentir sua necessidade. Ela tentou ignorar, mas seu coração não permitia. Finalmente, decidiu se aproximar. Boa tarde. O senhor gostaria de algo? E para comer? Perguntou com delicadeza. Ele levantou os olhos visivelmente envergonhado. Eu só estava olhando. Não tenho dinheiro, respondeu, quase sussurrando. Maria sentiu um nó na garganta. Ela sabia como era passar por privações. Sabia como era o olhar de alguém que não tinha mais forças, nem para pedir ajuda. Sem pensar muito, pegou o dinheiro que tinha no bolso, algumas moedas que seriam para a passagem de volta, e foi até a cozinha. Pediu um prato simples e voltou à mesa do idoso. Aqui está, o senhor pode comer com calma, disse com um sorriso. Enquanto isso, os colegas de trabalho observavam à distância. Alguns aplaudiam a atitude em silêncio, mas outros, como Júlio, o garçom, mais antigo, não perdiam a oportunidade de alfinetar. Maria, você acha que é alguma Madre Teresa? O Carlos vai te dar um sermão daqueles, disse ele, com uma risada debochada. Maria ignorou. Para ela, ajudar aquele homem era mais importante do que qualquer consequência. Mas Carlos não deixou passar. Ele viu tudo e saiu de trás do balcão, caminhando até Maria com passos firmes. O restaurante ficou em silêncio e até os clientes começaram a notar a tensão. O que você acha que está fazendo? Ele perguntou com a voz baixa, mas carregada de raiva. Maria tentou explicar. Eu paguei pelo prato, Carlos. Ele estava com fome. Não tirei nada da casa. Carlos não queria ouvir explicações. Para ele, regras eram regras, e sua autoridade não poderia ser questionada. Você acha que é dona deste lugar, que pode fazer o que quiser, termina seu turno e depois vem falar comigo no escritório, disse ele, virando-se de costas, enquanto o idoso comia em silêncio, sem saber o que fazer. Maria sabia que aquilo não acabaria bem, mas não se arrependia. Para ela, havia momentos em que a humanidade deveria vir antes de qualquer regra ou medo. Após terminar seu turno, Maria respirou fundo e caminhou até o escritório de Carlos.
Cada passo parecia pesar toneladas. Ela sabia que não seria uma conversa fácil, mas ainda acreditava que conseguiria fazê-lo entender. Afinal, ela havia pago pelo prato de comida e não havia causado prejuízo ao restaurante. Quando entrou, Carlos estava sentado em sua cadeira, com os braços cruzados e um olhar severo. Na sala pequena e mal iluminada, a tensão era palpável. Ele foi direto ao ponto. Você desrespeitou as regras da casa, Maria. Aqui não é lugar para fazer caridade. Se começarmos a alimentar amanhã vai ter fila na porta pedindo comida. Maria tentou manter a calma. Carlos, eu entendo as regras, mas esse homem estava com fome. Eu não pedi nada de graça, paguei com o meu dinheiro. Ele não incomodou ninguém. Carlos bateu a mão na mesa, interrompendo-a. Isso não importa. Você desafiou minha autoridade na frente de todos. Como espera que eu mantenha o controle se os funcionários começam a fazer o que querem? As palavras do gerente eram duras, mas para Maria, o que mais doía era a falta de empatia. Ela olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas, tentando argumentar. Carlos, às vezes, precisamos pensar além das regras. E se fosse seu pai ali? E se fosse você precisando de ajuda? Mas Carlos não tinha intenção de ceder. Para ele, regras eram regras, e Maria havia cruzado uma linha inaceitável. Com um tom frio e definitivo, ele anunciou: Você está demitida, Maria. Pegue suas coisas e saia agora mesmo. Maria ficou em choque. Demitida? Por um ato de bondade? Ela mal conseguiu processar as palavras. Saiu do escritório com os olhos marejados e o coração pesado. Ao passar pelo salão, sentiu os olhares de todos, alguns de pena, outros de indiferença. O idoso ainda estava sentado, terminando sua refeição. Ele percebeu o que estava acontecendo e tentou se levantar para falar algo, mas Maria apenas gesticulou para que ele ficasse tranquilo. Do lado de fora, enquanto esperava o ônibus com as mãos tremendo, Maria se perguntava como contaria aos filhos que havia perdido o emprego. Mas em seu coração, uma certeza permanecia. Ela faria tudo de novo, porque sabia que ajudar aquele homem havia sido a coisa certa. Mal sabia ela que seu ato de bondade ainda não tinha terminado. Algo estava prestes a acontecer que mudaria sua vida para sempre. Enquanto Maria esperava o ônibus tentando conter as lágrimas, uma voz suave e familiar a chamou por trás. Moça, por favor, espere! Era o idoso que ela havia ajudado. Ele caminhava devagar, ainda com certa dificuldade, mas seu semblante havia mudado. Não havia mais vergonha, apenas determinação. Eu vi o que aconteceu lá dentro. Você foi demitida por minha causa, ele disse com os olhos marejados. Isso não está certo. Eu nunca deveria ter aceitado sua ajuda. Maria, ainda abalada, tentou tranquilizá-lo. O senhor não tem culpa de nada. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. O homem, que até então parecia um simples desconhecido, sorriu levemente e tirou um cartão do bolso. Talvez não saiba, mas eu não. Sou apenas um idoso faminto. Meu nome é Roberto Almeida. Maria ficou em silêncio, tentando lembrar se já havia ouvido aquele nome antes. Ele continuou. Eu sou empresário. Já fui dono de várias redes de restaurantes como este. Maria arregalou os olhos, surpresa. Aquele homem que parecia tão humilde e desamparado era, na verdade, uma figura influente. Roberto continuou. Recentemente, vendi minha última empresa e decidi conhecer de perto a realidade das pessoas que trabalham em lugares como este. É assim que eu escolho os projetos que apoio. E hoje, graças a você, Maria, eu vi algo que poucas vezes encontro: compaixão genuína. Maria ainda tentava processar as palavras quando Roberto fez uma proposta que parecia impossível. Você não deveria.
estar desempregada por fazer o que é certo. Quero que trabalhe comigo. Estou abrindo um novo restaurante e preciso de pessoas como você que enxerguem o valor nas outras pessoas. E mais do que isso, quero financiar sua formação. Você merece crescer. Maria ficou em choque. Tudo aquilo parecia um sonho, mas Roberto não parou por aí. Ele também afirmou que voltaria ao restaurante para conversar com Carlos e os donos da rede. Ninguém deveria ser punido por agir com bondade. Essa atitude precisa ter consequências. Maria aceitou a proposta com lágrimas nos olhos. Para ela, o dia que começou como uma tragédia se tornava um símbolo de esperança. Alguns dias depois, Roberto voltou ao restaurante. Ele estava vestido com um terno impecável, uma presença completamente diferente da que os funcionários haviam visto antes. Carlos, o gerente, ficou visivelmente nervoso ao vê-lo entrar. Sem saber quem era aquele homem, tentou se mostrar educado. "Bom dia, senhor. Como posso ajudá-lo?" Roberto não perdeu tempo. "Eu sou o homem que você expulsou daqui por causa de uma garçonete que teve mais coração do que você jamais terá." O silêncio tomou conta do restaurante. Os outros funcionários pararam o que estavam fazendo e até alguns clientes ficaram atentos. Carlos ficou pálido. Ele tentou argumentar, mas Roberto o interrompeu. "Não precisa se justificar. Já tomei providências." Roberto havia entrado em contato com os donos da rede e relatado o ocorrido. O comportamento de Carlos foi considerado inaceitável e ele foi demitido naquele mesmo dia. Além disso, os donos emitiram um pedido público de desculpas e se comprometeram a revisar as políticas internas para evitar que casos como aquele voltassem a acontecer. Enquanto isso, Maria começava uma nova fase em sua vida. Graças ao apoio de Roberto, ela foi matriculada em um curso de administração e começou a trabalhar como gerente assistente no novo restaurante que ele estava abrindo. Pela primeira vez, Maria sentia que suas habilidades e sua ética eram valorizadas. Seus filhos, Pedro e Ana, estavam radiantes ao ver a mãe feliz, e Maria finalmente podia sonhar com um futuro mais estável. A história de Maria e Roberto logo se espalhou pelas redes sociais, tocando o coração de milhares de pessoas. Comentários de apoio e admiração chegaram de todas as partes, elogiando a coragem de Maria e o caráter de Roberto. Para muitos, aquela história era a prova de que o bem, mesmo em meio às dificuldades, sempre encontra um caminho para prosperar. E assim, Maria não só conseguiu mudar sua própria vida, mas também inspirou outras pessoas a nunca desistirem de fazer o que é certo, mesmo quando parece mais fácil desistir. Você acredita que um ato de bondade pode realmente mudar a vida de alguém? Comente abaixo sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta. Tudo começou com um gesto tão simples que poderia ter passado despercebido. Mas não passou, porque às vezes o menor pedido revela a dor mais profunda. Helena entrou na confeitaria como quem carrega uma história inteira nas costas. Olhou para a vitrine, respirou fundo e apontou para um bolo pequeno. Era o aniversário da filha e ela não tinha como pagar. Antes de continuar, já se inscreva no canal. Deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Agora, prepare-se, porque o que aconteceu a seguir vai te surpreender. Você já passou por um momento em que tudo o que você tinha era a coragem de pedir? E se no seu momento mais frágil, alguém inesperado decidisse olhar para você, não com piedade, mas com humanidade? O atendente hesitou. O ambiente ficou desconfortável. Alguns clientes começaram a comentar, outros apenas observaram em silêncio. A vergonha já estava estampada no rosto de Helena, mas ela não voltou atrás. O bolo era para a filha. O sorriso dela valia mais que qualquer orgulho. Foi então que uma voz firme e inesperada veio do fundo do salão. "Deixe que eu pago." Todos se viraram. Era Marek Zielinski, o dono da confeitaria.
um homem reservado, milionário, que raramente aparecia ali. Ele não fez alarde, não perguntou nada, não pediu explicações. Apenas pagou. Helena, surpresa e constrangida, agradeceu baixinho e saiu rápido. Mas Marek ficou parado, olhando para a porta por onde ela passou. E por algum motivo que ele ainda não compreendia, ele sabia. Aquela mulher tinha acabado de abrir uma porta que ele achava estar trancada há anos. A confeitaria parecia seguir seu ritmo habitual no dia seguinte. O sino sobre a porta tocava de tempos em tempos, sinalizando novos clientes. Mas para Marek, nada estava normal. Desde o momento em que pagou pelo bolo da mulher estranha e silenciosa, uma inquietação se instalara dentro dele. Não era arrependimento, era algo mais fundo, um incômodo que ele não conseguia nomear. Ele não era um homem de impulsos, tinha fama de discreto, objetivo, prático. Em reuniões de negócios, era conhecido por sua frieza, o tipo de homem que sabia exatamente o quanto valia cada palavra dita e cada minuto gasto. Mas aquela mulher, com seus olhos fundos e postura humilde, tinha ultrapassado esse controle que ele cultivava como escudo. Por quê? Naquela manhã, Marek voltou à confeitaria. Ninguém estranhou. Quando o viam ali, era como um fantasma elegante, presente, mas distante. Sentou-se na mesma mesa de canto, pediu o mesmo café preto sem açúcar e ficou em silêncio, esperando, sem admitir para si mesmo que esperava. Minutos depois, ela entrou. Vestia o mesmo casaco de lã puído, agora fechado até o pescoço. Trazia nas mãos uma pequena carteira. Não olhou ao redor, foi direto ao caixa. Retirou cuidadosamente algumas notas e moedas. E com a cabeça baixa, pediu para quitar o valor do bolo do dia anterior. A moça do caixa hesitou, olhou para Marek, que discretamente confirmou com a cabeça. Helena sentiu que algo estava fora do lugar, mas não questionou. Apenas entregou o dinheiro com dignidade e se virou para sair. "A senhora tem um minuto?" A voz de Marek fez com que ela parasse, hesitante. Ela não sabia quem ele era, mas reconhecia o tom. O tipo de voz que estava acostumada a ser obedecida. Ela se virou com calma. Gostaria de lhe oferecer um café se não for incômodo. Helena olhou para a porta. Pensou na filha. Pensou nas moedas que quase não conseguiu reunir naquela manhã. E por alguma razão que nem ela soube explicar, disse sim. Sentaram-se frente a frente. A mesa parecia grande demais. Havia entre eles um abismo de mundos, mas algo naquela troca silenciosa era estranhamente confortável. "Não costumo interferir na vida dos outros", disse Marek, mexendo a colher dentro da xícara, sem olhar diretamente para ela. "Mas ontem algo me tocou, não pelo seu pedido, mas pelo modo como a senhora pediu." Helena apenas assentiu. Não havia muito a dizer. Estava ali por educação. Queria agradecer e ir embora. "Posso perguntar o nome da sua filha?" Ele continuou. "Clara", respondeu quase num sussurro. "Bonito nome." Silêncio. "E ela gostou do bolo?" Sorriu ao ver. Perguntou como eu consegui. Eu disse que foi sorte. Marek finalmente olhou nos olhos dela. Havia algo ali que o desarmava. Uma força silenciosa, a mesma que viu quando ela insistiu em pagar, mesmo envergonhada. "Sorte, às vezes, tem nome", disse ele. "Mas entendo por que escolheu esse." Helena franziu a testa, desconfiada. Já conhecia gente assim, gente rica que gostava de brincar, de ajudar, de distribuir caridade em troca de um pouco de admiração passageira. Não queria se envolver, não queria dever nada. "Olha, senhor", começou ela com a postura mais firme. "Agradeço pelo gesto de ontem, mas não gosto de dever favores. E não tenho muito tempo para conversas educadas." Marek ergueu uma sobrancelha. Não estava acostumado a ser cortado daquele jeito, mas não se ofendeu. Ao contrário, isso só aumentou sua curiosidade. "Não quero que me deva nada, só quero entender o que aconteceu com você. A senhora não é uma pedinte. Seu modo de falar, de se portar, parece alguém que já teve mais."
A pergunta bateu como vento frio. Helena se levantou. Já tive, sim. Já fui professora de literatura em universidade. Mas há anos que minha filha depende de mim para tudo. O pai dela nos deixou. Clara tem uma doença autoimune. Precisa de remédios caros, atenção constante. E eu deixei tudo por ela. Não foi escolha. Foi amor. Só isso. As palavras saíram rápidas, diretas, quase como um desabafo involuntário. Marek permaneceu em silêncio. Não porque não sabia o que dizer, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, sentia que ouvir era mais importante do que falar. Helena olhou para ele com a dureza de quem já foi julgada muitas vezes. Não preciso da sua compaixão, nem de ajuda. Só quero criar minha filha com dignidade. Por isso voltei hoje. Porque eu pago minhas dívidas. Sempre. Ela se virou e saiu antes que ele pudesse responder. Do lado de fora, o vento era gelado, mas Helena caminhava com a cabeça erguida. Por dentro, tremia. Não por medo, mas por raiva de si mesma por ter se aberto para alguém que não conhecia. Lá dentro, Marek permaneceu imóvel. A xícara de café ainda cheia e intocada. Ele não se sentia ofendido. Sentia-se mexido. Pela primeira vez, talvez, por algo que o dinheiro não podia resolver. E era exatamente isso que o incomodava tanto. Os dias seguintes seguiram silenciosos. Marek voltou à sua rotina de compromissos, planilhas e reuniões impecavelmente pontuais. Nada fora do lugar. Exceto uma coisa. Ela, Helena, e a forma como ela o havia enfrentado. Ele havia tentado ser gentil. Havia oferecido algo que para ele custava tão pouco. Mas não estava acostumado a ser recusado, não daquele jeito, não com tanta firmeza. E o mais estranho de tudo era que ele não sentia orgulho ferido, sentia respeito. Por 2 dias ele hesitou em procurá-la. Pensou em pedir que sua assistente investigasse algum dado sobre ela, mas abandonou a ideia no mesmo instante. Havia algo em Helena que pedia distância da invasão. Ela queria ser vista como pessoa, não como um caso. Na tarde de sexta-feira, Marek precisou visitar uma das unidades da sua fundação social, um centro comunitário recém-inaugurado em uma zona periférica. Era um projeto voltado para mães solo e jovens em vulnerabilidade. Ele quase não comparecia pessoalmente, mas dessa vez, algo o impulsionou a ir. Ao chegar, foi recebido com sorrisos forçados e discursos ensaiados, até que, ao caminhar pelos corredores, viu uma figura familiar agachada diante de uma estante de livros infantis. Helena. Estava de costas, organizando materiais com o mesmo cuidado de quem cuida de algo precioso. Vestia um colete simples com o nome da fundação. Ao seu lado, Clara desenhava sentada no chão, concentrada. Ele ficou parado. Observou. Não quis interromper. Mas Helena o viu no reflexo da porta de vidro e se levantou devagar, como se soubesse que aquele momento chegaria mais cedo ou mais tarde. Achei que o senhor não andasse por esses lados, disse ela, sem ironia, mas com a voz controlada. Não costumo, mas hoje algo me trouxe aqui. E descobriu que eu não sou tão invisível quanto parece? Marek deu um leve sorriso. Clara levantou-se curiosa e se aproximou. Ela olhou para o homem alto e bem vestido com um brilho nos olhos. Mamãe, esse é o moço do bolo? Helena engoliu seco. Marek se abaixou, estendeu a mão para a menina. Sim, sou eu. E você deve ser a Clara. Eu sou. E o bolo estava uma delícia. Obrigada. A naturalidade da criança desarmou qualquer tensão. Marek se levantou e olhou para Helena, como quem pede permissão com o olhar. Você trabalha naqui? Voluntária. 3 vezes por semana. Não ganho nada, mas pelo menos posso trazer Clara. Ela adora esse lugar. E eu consigo respirar um pouco. Eu posso ajudar a melhorar isso, disse ele direto. Já ajudou demais, respondeu Helena rapidamente. E não pense que estou aqui por causa daquele café. Eu já fazia isso antes. Eu sei, mas não estou oferecendo por dívida.
Estou oferecendo porque vejo valor. Você tem formação, tem experiência, tem algo que falta a muita gente que trabalha comigo. Verdade. Helena abaixou os olhos por um segundo. Era difícil receber palavras assim. Já fazia tempo que ninguém reconhecia sua competência como algo além de sobrevivência. E se eu não quiser dever nada de novo, então você trabalha e recebe por isso justo. Ela o olhou nos olhos. Não havia condescendência, havia firmeza e uma estranha paz. A qual cargo está imaginando? Perguntou num tom mais calmo. Coordenadora de campo do projeto de leitura. São 3 polos ativos. Preciso de alguém que entenda a realidade, que fale com as mães sem rodeios. Você parece ser essa pessoa. Helena respirou fundo. Era difícil confiar, mas algo nela dizia que talvez aquela fosse uma chance real. Uma chance limpa. Uma porta aberta. Não por pena, mas por mérito. E se não der certo? A gente tenta outro caminho, mas não posso prometer que vou parar de me importar. Helena não respondeu, apenas assentiu. Clara segurou a mão da mãe, sorrindo. Eu gostei dele, mamãe. Ele fala bonito. Marek sorriu pela primeira vez de verdade. Não era um sorriso de negócios. Era um sorriso simples, de alguém que viu uma rachadura se abrindo no muro de alguém. E talvez no próprio também. Na saída do centro, Marek passou pela recepção, anotou seu número em um cartão e entregou discretamente para Helena. Amanhã, às 9. Podemos conversar sobre o contrato, mas só se você quiser. Ela segurou o cartão por um instante e o colocou no bolso. Não disse sim nem não, mas por algum motivo, naquela noite, ela separou sua melhor blusa para lavar. E foi a primeira vez em muito tempo que dormiu com a sensação de que, talvez, o amanhã tivesse algo novo a oferecer. O contrato estava sobre a mesa, 3 páginas, linguagem simples, nenhum item oculto, nenhuma letra miúda. Marek fez questão de revisar tudo pessoalmente. Ele sabia que, com Helena, cada palavra tinha peso, cada gesto precisava ser limpo. Na manhã seguinte, ela apareceu com os cabelos presos, a blusa limpa e passada e uma pasta nas mãos. Sentou-se à frente dele com postura de quem não queria favores. Só trabalho. Antes de assinar, disse ela firme, quero deixar claro, minha filha é minha prioridade. Se ela precisar de mim, eu vou sair no meio de qualquer reunião. É exatamente por isso que estou te contratando, Helena. Porque você já fez escolhas difíceis antes e sabe o que realmente importa. Ela observou a sala. Era sóbria, elegante, mas não ostentava riqueza. As paredes eram forradas com livros e certificados, e, em uma moldura discreta, uma foto antiga chamava a atenção. Um garoto de paletó largo ao lado de uma mulher de olhos tristes. É sua mãe? Perguntou Helena. Marek hesitou antes de responder. Sim, ela me criou sozinha. Trabalhava em 2 empregos. Morreu numa fila de hospital esperando atendimento. Eu não cheguei a tempo. Helena baixou os olhos. Não era comum ver homens como ele mostrando esse tipo de dor. Eu sei o que é sentir que o mundo anda mais rápido do que a gente consegue acompanhar, disse ela, assinando o contrato sem hesitar. Vamos ver até onde isso vai dar. As semanas seguintes foram uma transformação sutil. Helena mergulhou no trabalho com precisão e sensibilidade. As mães atendidas pelos projetos passaram a procurá-la, confiavam nela. Ela falava com verdade, com a vivência de quem não leu em livros, mas viveu na pele. Marek acompanhava de longe, sempre respeitoso, nunca invadindo. Mas era evidente que algo nele se movia a cada visita ao polo onde ela atuava. Certa tarde, Clara apareceu no escritório central da fundação, trazendo um desenho feito à mão. Havia desenhado Marek e Helena, de mãos dadas, sorrindo ao lado de uma árvore com corações nas folhas. O que é isso? Perguntou Marek, segurando o papel surpreso. É a família que a gente gostaria de ter, disse ela sem hesitar. Helena ficou sem ação. Tentou rir,
mudar de assunto, mas Marek apenas guardou o desenho na gaveta da mesa. Naquela noite, Helena não dormiu. O carinho de Clara por Marek crescia, e em silêncio ela mesma começava a sentir algo que não queria nomear. Mas havia medo, um medo antigo, profundo. Na manhã seguinte, Marek a chamou para conversar, não no escritório. Levou-a até um orfanato apoiado pela fundação. "Quero te mostrar por que comecei tudo isso", disse ele, abrindo os portões. O lugar era simples, mas bem cuidado. Crianças de diferentes idades corriam pelo pátio. Uma menina abraçou Marek ao vê-lo e ele se abaixou, sorrindo, com a naturalidade de quem já conhecia cada nome. "Quando minha mãe morreu, eu me afastei de tudo que me lembrava dela. Virei alguém que só pensava em números. Cresci sozinho. Mas há 2 anos, quando vi essa casa prestes a ser fechada, alguma coisa em mim se quebrou. Comprei o lugar, reformei e aqui recomecei." Helena observava em silêncio. Havia mais naquele homem do que ela imaginava. E talvez muito mais do que ele mesmo deixava transparecer. Depois daquela tarde, algo mudou entre eles. Nada foi dito, mas os olhares ficaram mais longos, os silêncios mais carregados. Até que, num final de expediente chuvoso, Helena entrou na sala de Marek com os olhos baixos e um envelope na mão. "Isso chegou hoje", disse ela, deixando o papel sobre a mesa. Era uma carta anônima. Continha fotos de Helena entrando e saindo do prédio da fundação ao lado de Marek. E frases insinuando que ela havia sido contratada por motivos pessoais. "Você sabia que isso ia acontecer?", perguntou ela, engolindo em seco. Marek leu o conteúdo com calma. "Isso é lixo. Não tem valor nenhum." "Tem sim. Tem valor para quem vive disso. Para quem julga sem saber. E você sabe como funciona. Eu não ligo para isso. Mas eu ligo, Marek. Eu não vou arriscar perder a única coisa que construí com as minhas próprias mãos." Ela se levantou para sair. Marek tentou alcançá-la, mas ela virou o rosto. "Eu não quero mais ajuda, nem emprego, nem favores. Eu só quero minha paz." E deixou a sala com passos rápidos. Na porta do prédio parou por um instante antes de enfrentar a chuva. Respirou fundo. Sabia que estava perdendo algo precioso, mas as cicatrizes dentro dela ainda ardiam. Algumas feridas, mesmo invisíveis, sangram muito mais do que os olhos conseguem ver. No dia seguinte à saída de Helena, Marek chegou mais cedo à fundação. O silêncio do prédio, ainda adormecido, só aumentava o peso que ele carregava no peito. A sala dela estava vazia, a mesa com os papéis organizados e, ao lado do telefone, uma caneca com o nome Clara escrito à mão. Tudo aquilo parecia ter sido deixado com um cuidado amargo, como quem parte, mas não quer desaparecer. Ele não tentou ligar. Sabia que ela não atenderia. Ela precisava de espaço, e ele não sabia mais como se aproximar sem parecer o homem que ela temia que ele fosse. Mas o mundo não dá tempo para curas silenciosas. Naquela mesma tarde, o escândalo estourou. Um site de notícias de fofocas empresariais publicou uma matéria com manchete provocativa. Milionário contrata mulher misteriosa para cargo estratégico em sua fundação. Relação íntima ou filantropia seletiva? As fotos do artigo eram as mesmas que Helena tinha visto na carta anônima. A diferença é que agora estavam públicas, com nomes, com insinuações e com milhares de comentários. A notícia se espalhou como veneno. Em poucas horas, Helena recebeu mensagens de números desconhecidos, algumas ofensivas, outras apenas curiosas. Pessoas da vizinhança passaram a olhá-la com um tipo de julgamento velado. Clara foi questionada na escola. Uma mãe comentou no corredor que a menina era filha da protegida do ricaço da fundação. Helena tentou ignorar. Tentou focar na rotina, nos cuidados com a filha. Mas a dignidade que tanto lutou para preservar estava sendo dilacerada, sem que ela pudesse se defender. No prédio da fundação, os diretores se dividiram. Alguns queriam afastar Marek temporariamente. Outros pediam uma coletiva de imprensa.
Os patrocinadores começaram a questionar a imagem do projeto. Marek, firme, se recusou a dar declarações. Mas quando soube que Helena havia perdido o pequeno contrato de cuidadora que mantinha com uma idosa do bairro, algo nele se quebrou. Ele foi até a casa dela pessoalmente. Tocou a campainha uma vez, depois outra. E então ouviu passos do outro lado da porta. Helena abriu apenas uma fresta. Você veio fazer o quê? Pedir desculpas por destruir o pouco que eu tinha? Eu vim ver se você está bem. Ela riu. Um riso seco, amargo. Você não sabe o que é não estar bem, Marek. Você vive cercado de gente que diz amém. Eu lutei para reconstruir minha vida com as mãos e agora me chamam de amante de milionário, de oportunista. Eu perdi tudo de novo. Eu posso esclarecer as coisas, posso entrar com um processo, posso. Não pode. Nada do que você fizer agora apaga o que saiu. E sabe o que é pior? Não me dói o que disseram. Dói o que a Clara ouviu. Dói ver a minha filha tentando entender por que estão rindo dela na escola. Ela fechou a porta antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Ficou do lado de dentro, imóvel, com a testa apoiada na madeira, tentando segurar o choro. Do lado de fora, Marek permaneceu por mais alguns segundos. Depois, se afastou em silêncio. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que sua influência não era suficiente para corrigir o estrago. E talvez fosse ele mesmo a origem da dor. Nos dias que se seguiram, Helena evitou sair. Clara ficou doente, febre baixa, uma tosse insistente, o corpo fraco. O médico recomendou exames e Helena teve que se virar com o que restava de suas economias. Enquanto isso, o nome dela continuava a circular em fóruns, comentários e programas sensacionalistas. Não havia defesa, ninguém queria ouvir a verdade, só queriam o escândalo. Foi então que Marek tomou uma decisão silenciosa. Desligou-se temporariamente da fundação. Reuniu os documentos que provavam a regularidade da contratação de Helena, as datas, os e-mails, as aprovações. Não deu entrevistas, mas moveu um processo judicial contra o site, usando apenas provas, sem mencionar o nome dela publicamente. Fez isso com discrição, como se estivesse limpando sozinho um chão que foi pisoteado demais. Enquanto lutava nos bastidores, enviava discretamente medicamentos e alimentos para Helena e Clara. Mas os pacotes voltavam com o selo, recusado pelo destinatário. O orgulho dela, mesmo ferido, ainda se mantinha de pé. Uma noite, ele recebeu uma mensagem inesperada. Era curta, direta. Ela precisa de uma cirurgia. Eu não tenho mais como pagar. E não tenho mais para onde correr. O nome dela não aparecia, mas ele soube. Soube que, naquele momento, não se tratava mais de reaproximação, nem de orgulho. Era a vida de Clara que estava em risco, e ele sabia o que precisava fazer. Não como empresário, mas como homem, como alguém que carregava suas próprias feridas e que talvez, no fundo, só quisesse finalmente curar alguma delas. Marek saiu de casa naquela noite sem paletó, sem escolta, sem destino certo. O telefone com a mensagem ainda aceso em sua mão. Ele não sabia o hospital, não sabia o grau da urgência. Só sabia que Helena havia escrito, e isso, por si só, já dizia muito. Dirigiu por quase 1 hora até encontrar a clínica municipal do bairro onde ela morava. Não havia luxo ali. Nem corredores largos, nem poltronas macias. Apenas um recepcionista sonolento e o som dos monitores cardíacos ao fundo. Perguntou pela paciente. Não precisou do sobrenome. O recepcionista soube de quem se tratava assim que ele mencionou Menina Clara. Indicou o segundo andar, quarto 218. Ao chegar à porta, Marek parou. Viu Helena sentada em uma poltrona improvisada ao lado da cama. Ela segurava a mão da filha, os olhos fixos nela, como quem recita uma oração silenciosa. Ela o viu, mas não se levantou. Apenas abaixou o olhar por um instante, como se aquele reencontro carregasse um peso maior do que o momento permitia. Ela precisa da cirurgia ainda esta semana, disse ela com a voz baixa.
A médica disse que o quadro pode se agravar. Eu vendi o que tinha. Mas não é suficiente. Marek se aproximou da cama. Clara dormia, o rosto pálido, mas sereno. Eu assumo o custo, disse ele sem hesitar. Não, ela cortou rápido. Eu não quero mais sua ajuda direta. Ele a olhou confuso. Então por que me chamou? Helena abriu a bolsa, tirou um envelope grosso e colocou sobre a mesinha ao lado da cama. Aqui estão os papéis da transferência. É um imóvel seu, em nome de uma holding. Você passou para Clara. Eu consultei o cartório. Está legalmente no nome dela. Por quê? Marek se sentou. Pela primeira vez, seus ombros pareceram mais baixos. Porque eu perdi minha mãe esperando por ajuda. E porque eu não queria perder mais ninguém. Você fez isso sem me avisar. Porque se eu tivesse avisado, você teria recusado. Helena ficou em silêncio por longos segundos. Depois, virou o rosto para a janela. O mundo não é justo, Marek. E eu passei a vida tentando manter minha filha fora da lama, mesmo quando nós duas já estávamos afundadas até o pescoço. Eu sei, eu vi. Não, você não viu? Você só percebeu porque eu pedi para pagar depois. Mas quantas Helenas passaram por você invisíveis antes disso? Marek não respondeu, porque ela tinha razão. Na manhã seguinte, Clara foi levada para o centro cirúrgico. Helena permaneceu sentada o tempo todo, de mãos entrelaçadas, como quem teme que qualquer movimento desfaça o pouco de estabilidade conquistada. Marek ficou do lado de fora. Não tentou se impor. Não se ofereceu como apoio. Apenas esteve ali, silenciosamente, como se estivesse aprendendo a respeitar os espaços entre a dor dos outros. Quando a médica saiu, o rosto dela trouxe alívio antes das palavras. A cirurgia havia sido um sucesso. Clara respondera bem. Em breve, estaria em recuperação. Helena caiu em prantos, sem vergonha de quem assistia, e quando olhou para Marek, não havia raiva. Havia exaustão e uma gratidão silenciosa, daquelas que não precisam de frases. Na tarde do terceiro dia, já com Clara consciente e sorrindo fraco entre os lençóis, Marek entregou a Helena uma folha com uma proposta de trabalho diferente. Não quero que você volte para a fundação agora. Sei que seu nome ainda está sob ataque. Sei que você não quer exposição. Mas eu estou criando um novo projeto. Um núcleo independente, fora dos holofotes. Um espaço para mulheres como você. Helena leu o conteúdo com atenção. Não era um favor, era uma missão. Por que ainda insiste? Ela perguntou. Porque agora eu entendi que não era sobre ajudar você. Era sobre me libertar de mim mesmo. Ela deixou o papel sobre a cama, aproximou-se da janela. O sol batia suave no vidro, como se também pedisse permissão para entrar. Você não precisa se redimir do que aconteceu com sua mãe por meio de mim. Eu não estou me redimindo. Estou tentando fazer diferente. Pela primeira vez, sem esperar que isso me limpe. Ela se virou devagar. Os olhos estavam mais calmos. A ferida ainda existia, mas havia algo novo brotando ali. Confiança, talvez. Se for trabalho de verdade, eu topo. É trabalho, e é seu se quiser. Marek se levantou, pegou o casaco. Antes de sair, olhou mais uma vez para Clara, que agora dormia tranquila. Agradeça a ela, disse ele. Foi ela quem me fez enxergar. Helena o observou sair, e pela primeira vez sentiu que talvez, só talvez, a ajuda dele não fosse mais um fardo. Talvez fosse o começo de uma reparação sem promessas, mas com escolhas reais. O tempo dentro de um hospital parece andar em outro ritmo. Os dias seguintes, a cirurgia de Clara, foram marcados por silêncio, visitas médicas e pequenas conquistas. Primeiro, ela sentou-se sozinha. Depois, pediu comida com a própria voz. Quando Marek levou um livro infantil, ela abriu um sorriso leve e pediu que ele lesse em voz alta. Helena assistia tudo com cautela. A presença constante de Marek ainda era algo que ela não sabia como administrar. Ele nunca se impunha.
Não levava flores, presentes ou gestos dramáticos. Chegava com café, às vezes com frutas cortadas, às vezes só com silêncio. Mas sempre estava lá. Na alta médica, Marek não apareceu. Ele avisou por mensagem que estaria viajando por 3 dias para resolver pendências da nova unidade social que estava preparando. Helena interpretou como espaço. Talvez ele também precisasse respirar. De volta ao pequeno apartamento, tudo parecia menor. O sofá velho, a parede descascada, o cheiro de umidade que ela já havia esquecido, mas Clara caminhava com mais firmeza. O olhar da menina estava mais vivo, e isso já era suficiente. Naquela mesma semana, Helena foi chamada ao endereço que Marek havia mencionado na proposta. Um prédio simples, reformado, com um galpão no fundo que antes funcionava como depósito de móveis usados. Agora havia janelas amplas, cadeiras organizadas em semicírculo e um mural de fotos ainda vazio. Na sala principal, uma mesa de reuniões improvisada e 3 pastas aguardavam sobre a madeira clara. Marek entrou pouco depois, sem gravata, com mangas dobradas. Parecia menos empresário, mais homem comum. "Bem-vinda ao começo", disse ele entregando uma chave. Helena girou o pequeno objeto entre os dedos. "Isso é literal ou simbólico?" "Os dois. A sala de coordenação é sua. O projeto vai se chamar Mulheres de Ponte, porque você me ensinou que a gente precisa atravessar mais do que muros, precisa atravessar vidas." Ela caminhou até o mural vazio. "Vamos preencher isso com histórias reais? Só com histórias que nascem de verdades difíceis. Você é boa nisso." "Não sozinha." Marek sorriu. Havia algo diferente nele, um tipo de paz que não vinha do dinheiro nem das conquistas empresariais. Era como se, naquele espaço modesto, ele tivesse reencontrado algo que havia perdido há muito tempo. Nas semanas que seguiram, Helena mergulhou no novo trabalho, com a mesma entrega que sempre teve. Agora com liberdade para criar, liderar e propor. Trouxe outras mulheres que conhecia da comunidade. Deu voz às que nunca tinham sido ouvidas. Cada encontro era como abrir uma janela. Marek acompanhava de perto, mas sem invadir. Era um apoio visível, mas discreto. Ele a deixava conduzir, observava suas decisões, respeitava seus tempos, e aos poucos os dois aprenderam a dividir mais do que responsabilidades. Uma tarde, ao final de uma oficina, Helena chegou até a sala de Marek com um envelope. Sentou-se diante dele e, sem rodeios, entregou os papéis. "É a escritura. O imóvel que você passou para Clara. Eu registrei a reversão. Não quero que ela cresça com a sensação de que deve algo a alguém." Marek não pegou o envelope. Apenas olhou nos olhos dela. "E se eu quiser que ela cresça, sabendo que alguém acreditou nela, antes mesmo que ela soubesse o que era possível?" Helena ficou em silêncio por um tempo. Depois, sorriu, mas com os olhos cheios. "Então, a gente guarda esse envelope e entrega para ela no dia em que ela estiver pronta para entender." Marek assentiu. E aquilo foi suficiente. Na saída, já no fim da tarde, Helena viu Clara sentada em uma das cadeiras do corredor, desenhando. "E aí, mocinha, o que está fazendo?" "Estou desenhando nós 3, e uma árvore, igual àquela do orfanato, mas agora tem mais cor." Helena se agachou ao lado da filha, observando o desenho. Era simples, infantil, mas cheio de esperança. Pela primeira vez, Marek aparecia de mãos dadas com elas duas. "Ele vai morar com a gente um dia?" perguntou Clara, sem levantar os olhos do papel. Helena não respondeu. Apenas afagou os cabelos da menina e guardou aquele desenho como quem guarda uma semente. Do lado de fora, o vento era leve. Marek observava tudo de longe, encostado na porta, com as mãos nos bolsos e um sorriso discreto. Ele não precisava mais saber para onde a vida o levava. Bastava continuar caminhando na mesma direção. No evento de inauguração oficial do projeto Mulheres de Ponte, o espaço estava cheio, mas o clima era íntimo.
As mulheres sentadas em cadeiras simples vestiam dignidade como armadura. Algumas traziam filhos no colo, outras seguravam cartolinas com frases escritas à mão. Eu não sou invisível. Recomeçar é coragem. Quem me viu chorar vai me ver voar. Helena caminhava entre elas como quem conhece o nome de cada história. Cumprimentava com um sorriso sincero, distribuía abraços, ouvia sem pressa. Pela primeira vez, sua presença era respeitada, não como símbolo de superação, mas como ponte viva entre dor e força. Marek chegou sem alarde, como fazia questão. Vestia uma camisa azul clara e uma expressão tranquila. Observava tudo de longe, sem o brilho arrogante dos empresários em busca de aplausos. Ele estava ali por Helena. E por Clara, que agora corria entre as cadeiras, segurando uma câmera descartável para tirar fotos do momento. Quando o microfone foi passado a Helena, o salão ficou em silêncio. Ela subiu ao pequeno tablado improvisado, com os cabelos soltos e o olhar firme. Eu pensei muito no que dizer aqui hoje, e confesso que quase recuei, porque ainda carrego cicatrizes. Ainda sou aquela mulher que certa vez pediu para pagar depois e foi olhada como quem incomoda. Algumas mulheres abaixaram a cabeça em sinal de reconhecimento. Mas naquele dia, alguém pagou por mim. Não porque eu merecia, não porque eu pedi, mas porque ele podia e porque decidiu que podia ser diferente. E isso mudou minha vida. Ela olhou na direção de Marek. Não precisava chamá-lo pelo nome. O gesto bastava. Desde então, tenho aprendido que há dívidas que o dinheiro não cobre. Dívidas que nascem do que sentimos e do que escolhemos fazer com isso. A mais bonita delas é quando alguém acredita na gente antes mesmo da gente saber como se levantar. Aplausos suaves preencheram o salão. Marek sorriu, com os olhos úmidos. Aquela mulher que entrou na confeitaria pedindo um bolo agora liderava um projeto que mudava vidas. E fazia isso sem pedir crédito, apenas fazia. Depois do evento, Helena sentou-se ao lado de Marek em uma escada nos fundos do prédio, onde o barulho era menor e o vento batia mais fresco. Você viu a Clara? Está convencida de que virou fotógrafa, disse ela rindo baixo. Ela tem talento e um olhar limpo, igual ao da mãe. Helena desviou o olhar por um instante. Depois, respirou fundo. Eu ainda tenho medo, Marek. Eu também. Medo de me perder de novo, de me deixar depender de alguém, de amar e perder. Marek não respondeu de imediato. Pegou uma pequena caixa do bolso. Entregou a ela sem cerimônia. Isso não é um pedido de compromisso, nem uma promessa. É só uma chave. Helena abriu. Era a cópia da chave da nova unidade do projeto que ele havia comprado em sigilo para expandir o trabalho dela em outras cidades. Você está me dando mais responsabilidade? Ela brincou, tentando disfarçar a emoção. Estou te dando o que você sempre mereceu. Espaço. Ela fechou a caixa com cuidado. Guardou no bolso do casaco e ficou em silêncio por um momento. Você sabe que não precisamos de aliança para estar juntos, não é? Eu sei. Por isso nunca comprei uma. Ambos riram. Era leve, era verdadeiro. Nada ali precisava de etiquetas. Clara apareceu logo depois, com as mãos sujas de tinta e um sorriso largo. Mãe, vem ver o mural que estão pintando. Colocaram seu nome. E o do Marek também. Helena se levantou, estendeu a mão a Marek. Vamos. A gente ainda tem muito o que fazer. Ele segurou a mão dela com firmeza e leveza ao mesmo tempo. E juntos, caminharam. No mural, entre frases coloridas e desenhos de pontes, uma linha chamava a atenção. A maior dívida que alguém pode ter é gratidão transformada em atitude. E era verdade. Porque há dívidas que não se pagam com dinheiro, flores ou pedidos de desculpa. Há dívidas que só se pagam com tempo, escuta, presença, com a decisão de ficar, mesmo quando seria mais fácil ir, com a coragem de estender a mão, sem esperar retorno. Helena não era mais a mulher que pedia para pagar depois.
Ela era a mulher que agora abria portas para outras tantas que ainda tinham medo de bater. E Marek, ele aprendeu que nem todo poder vem do que se pode comprar. Alguns poderes nascem do que se escolhe sustentar, até o fim. Se essa história tocou o seu coração, imagine quantas outras ainda podemos viver juntos por aqui. Inscreva-se no canal e caminhe com a gente por mais histórias que provam que a empatia ainda muda o mundo.